Muito boa noite, galerinha. Vamos entrando aí. Tema de hoje é atípico, tá? Princípios básicos da performance esportiva. Quais são os principais fatores? Quais são os fatores mais determinantes? Quais são os fatores menos determinantes para a performance esportiva? Qual a ordem correta dos principais fatores, né? Muitas das pessoas invertem a ordem de importância da performance esportiva, né? Então, às vezes são umas coisas básicas que a gente peca, que não deveria pecar durante o processo de emagrecimento, durante o processo de performance esportiva, tudo bem? Tô tão acostumado a falar de emagrecimento que às vezes sai, né? Então, tô aqui no computador, já vou mostrar o mapa mental para vocês, né? E vamos discutir e dissecar todo esse mapa mental e quais são os fatores determinantes para a performance esportiva, tudo bem? O que tem muito na performance esportiva é o ego, né? De apenas trabalhar uma variável, né? Que é a capacidade física, né? E esquece todas as outras variáveis que tem um conjunto e até determina a capacidade física, né? Então, o ego do ser humano para a performance esportiva é uma desgraça, né? Inclusive os atletas de alto rendimento, aqueles performáticos, olímpicos, etc., têm um ego até um pouquinho mais baixo, né? Eles respeitam mais o básico do que os amadores, né? Os amadores, eles passam por cima do básico, né? O que isso não ocorre, tá? Então, vou fazer aqui, vou mostrar para vocês o ciclo básico do processo de emagrecimento. E, rapaz, como é que inverte a câmera? Inverti. Tá? Então esse aqui é o processo básico, o ciclo básico do processo de emagrecimento, tá? Primeiro é a hidratação, né, cara? A gente não vive nem 3 dias sem hidratação, né? Além do mais, a performance esportiva. Então até brinquei hoje, né, cara? Tem gente que paga 300 pau numa creatina para transportar água para dentro da musculatura, só que não toma a água, né? Então a hidratação é o primeiro fator para o processo de emagrecimento, de performance esportiva. O segundo fator é a nutrição. Parece até clichê, né? Mas aí aqui, quando eu abrir aqui, eu vou explicar tudo para vocês porque é importante cada um desses fatores, tudo bem? O terceiro fator para a performance esportiva é o sono, descanso, regeneração e manutenção. E eu vou explicar tudo para vocês aqui, ok? O quarto fator para a performance esportiva é a capacidade técnica. A gente precisa vencer a física de todas as maneiras, né? Tomem cuidado em relação a isso, galerinha. Porque botam a capacidade física, que é o quinto fator, na frente da capacidade técnica, né? Então, poxa, exemplo, natação é o esporte de força, né? Mas o fisiculturista não nada rápido porque ele não tem a capacidade técnica de um nadador. Então não é a força o fator determinante para um exemplo na natação. Tá? O sexto fator é a capacidade mental, que eu vou discutir aqui tudo sobre a capacidade mental. E aí eu vou falar depois que isso vai resultar em hormônios e adaptações bioquímicas. Eu vou falar cada um desses hormônios. E depois tem os fatores ergogênicos, tá? Que são todos os equipamentos, suplementos e etc, beleza? Então vamos começar. Esse é o ciclo básico da performance esportiva. Todo mundo foca apenas na capacidade física, né? Mas antes de focar na capacidade física no treinamento, a gente precisa de outras variáveis determinantes antes, até mesmo para desenvolver a capacidade física, galerinha. Então a galera tem um ego lá em cima e treina a capacidade física. Lógico que a gente precisa treinar a capacidade física, ó. Tem um monte de coisa aqui pra gente ver de fatores determinantes para capacidade física, mas não é o fator determinante para o resultado e para a vida, né? Vem muitos outros fatores antes, né? Primeiro, aprendendo sempre com você, cada vez mais, mestre. Vão pra cima. Ihu! Respeitem a ordem pra performance esportiva disso aqui, pelo amor de Deus. Hidratação, cacete, parece algo tão clichê, cara. Mas realmente é clichê e funciona, galerinha. Porque nosso corpo não é à toa que é constituído de 70% de água, né? Todos os processos bioquímicos no nosso organismo levam água, galera. Então, inclusive,
o processo de contração muscular, entre outras. Então, auxilia no processo bioquímico e estimular a contração muscular e ligações neuromusculares, né? Quem é que não tem aquela sensação de desidratado que ocorre também durante o consumo de álcool, que a gente fica com uma sensação de molenga, todo mole, bababá. Então é essas ligações neuromusculares que afetam isso, né? E já na performance esportiva, se você estiver desidratado, qualquer milissegundo tem influência na performance, né? Então, quais são as recomendações para qualquer tipo de ser humano de 35 a 50 ml por quilo do corpo? Então, vou arredondar essa matemática, senão ferrou. Então, se uma pessoa tem 100 quilos, ela deve consumir de 3,5 a 5 litros de água, né? Então, hidratação, ela é importante para a vida. A gente não vive mais do que 3 dias sem água. Então, imagine para a performance esportiva o quão ela é importante, né? E que todo mundo, infelizmente, peca, né? Porque acha algo tão simples, tão bobo, que passa por cima. Problema é de vocês. Que eu tô tranquilo, me hidratando super bem, né? Segundo fator é a nutrição, galerinha. É óbvio que tem um leque imenso, né? A gente tem os macronutrientes essenciais para a sobrevivência, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, tudo bem? E aqui tá as recomendações de consumo de cada um dos alimentos, né? Carboidratos de 3 a 10 gramas por quilo do corpo, proteína de 1 a 3 gramas por quilo do corpo e lipídios de 1 a 3 gramas por quilo do corpo. E como é que resulta na capacidade esportiva todos esses macronutrientes, né? Por exemplo, o macronutriente carboidrato, ele é responsável por 60% da nossa energia celular, né? Célula vira tecido, tecido vira órgãos, órgãos viram sistema, sistema vira um corpo. Então, é responsável por 60% da célula, né? Da energia da célula. E o nosso tecido, um dos nossos conjuntos de células é um tecido muscular. Então, é essencial na performance esportiva ter a janela de carboidrato alinhada com seu nutricionista, porque o carboidrato é responsável por 60% da sua energia, da sua energia do tecido muscular, tudo bem? Proteínas, né? Então essas dietas low carb, bababá, casa cai, né? Então só às vezes é recomendado para um atleta de performance, low carb, essas coisas, quando você está acima do peso e antes e muito longe da competição principal, né? Aí a gente diminui o carboidrato para perder peso e ajudar na performance, ok? Proteínas, aqui tá a janelinha de proteínas, né, de um atleta. Um é muito baixo, né, que é de uma pessoa normal, mas alguns atletas têm 3, 4, 5 gramas de proteína por quilo do corpo. E qual é a principal função das proteínas? Reconstruir célula, né? Célula vira tecido, tecido viram órgãos, órgãos viram sistema, sistema vira um corpo. Então é importantíssimo ter essa proteína alinhada na estratégia, né? Então reconstrução celular, reconstrução tecidual, quem não quer, nenhum esportista quer fazer uma reconstrução muscular para estar regenerado para a próxima sessão de treino e etc, né? Lipídios, né? Gordura, né? Também é recomendado de 1 a 3 gramas por quilo do corpo, tá? Qual a principal função dos lipídios na nutrição esportiva? A imunidade, claro, né? Ninguém quer ficar doente e quebrar treino. E também a regulação hormonal. Durante o sono, os lipídios eles têm ação para modulação hormonal, né? Aumento de testosterona, bababá e etc. Ok? Tô muito rápido, pessoal. Quem tiver dúvidas, só mandar mensagem. Acabamos o segundo fator de nutrição para performance esportiva. Vamos para o terceiro fator da performance esportiva, que é sono, descanso, regeneração e manutenção, tá? Então, sono de 6 a 9 horas, porque a maioria dos processos anabólicos ocorrem durante o sono. Então, a gente precisa disso de todas as maneiras, tudo bem? E regeneração e manutenção, todas aquelas fisioterapias, liberação miofascial, alongamento e etc. Ok?
E só depois de alinhar a base, a gente vai para o quarto fator, que é a capacidade técnica, né? Qual a função da capacidade técnica? Vencer a física, né? Então a gente precisa vencer a física através de angulações corretas e com o trabalho de biomecânica esportiva, né? Pode ser na natação, pode ser na corrida, pode ser na bike e etc. Tudo bem? Então, o ângulo é importantíssimo porque a alavanca, todo o torque, influencia positivamente nessa questão de performance, tá legal? 1, 2, 3, 4, quinto fator é a capacidade física, tá? A capacidade física vem depois da capacidade técnica. Não adianta evoluir a capacidade física sem evoluir a capacidade técnica, né? Como é que a gente mensura essa capacidade física, tá legal? Então a gente tem o sistema neuromuscular e o sistema cardiorrespiratório, né? Não é porque o resultado final de uma modalidade é mais cardiorrespiratório, você não precisa trabalhar o neuromuscular. E nenhuma atividade, um esporte que é mais neuromuscular, não precisa ser trabalhado o cardiorrespiratório. Por exemplo, o neuromuscular pode ser um fator determinante para a performance esportiva, né? Que determina o resultado. Mas o que constrói um resultado é um conjunto do equilíbrio entre... Tá travado aqui, eu acho que voltou, né? Então não é porque eu tenho que fazer mais força que eu não vou desenvolver minha capacidade respiratória, né? Pelo contrário, por quê? Quanto maior o volume de oxigênio, mais a gente desenvolve, né? Mais a gente se recupera, né? Então deixa eu só passar aqui para vocês novamente. Então, ó, neuromuscular são as valências físicas que a gente pode trabalhar: força, força máxima, resistência de força, potência, potência máxima, potência média e força reativa. Então, poxa, não é porque a sua valência fisiológica predominante do seu esporte é a força máxima que você não precisa trabalhar a resistência de força, porque uma tem ligação com outra. Como é que você vai querer melhorar sua força máxima sendo que sua resistência de força está aqui embaixo? Ou vice-versa. Como é que você quer melhorar sua resistência de força se sua força máxima está bem colada com a linha dela, né? Então a gente precisa subir a força máxima, que automaticamente fica muito mais fácil de subir a resistência de força, né? A mesma coisa com a velocidade. Corrida. Como é que você quer evoluir a sua velocidade máxima, sua velocidade média, sendo que sua velocidade máxima está bem próxima da média, né? Então, como é que faz para destravar essa valência? Estimula a velocidade máxima, que automaticamente a gente proporciona uma evolução da velocidade média, né? E isso a galera não consegue entender. Poxa, é um exemplo, o maratonista Kipchoge, né? Que corre pra cacete. Ele corre a 22 km por hora. Para correr a 22 km por hora de média, a velocidade máxima dele não deve ser 23, né? Porque fica muito estrangulado. Então, provavelmente ele tem uma velocidade máxima maior que 30, porque aí essa janela fica muito mais fácil de evoluir, né? E isso a galera não entende também de todas as maneiras. Ah, vou fazer só rodado, eu vou fazer só tiro, blá, blá, blá. Não, quando é o conjunto das coisas, né? Óbvio que valências que existe mais glicogênio, mais ATP-CP, devem ser constituídas em menos proporções na periodização de treino, né? No planejamento do treino. Velocidades máximas, força máxima deve constituir de 10 a 30% do volume total de treino, né? E a maioria tem que ser média, senão quebra o sistema, tá legal? E desenvolver a capacidade cardiorrespiratória. Por quê? A gente tem 3 valências importantíssimas na capacidade cardiorrespiratória: VO2, VO2 máximo, limiares ventilatórios e capacidade pulmonar, né? Então, VO2 máximo é uma unidade de medida que faz a gente calcular, né, estimar o quanto
de metabolização de oxigênio o nosso corpo é capaz de absorver, né? Então tá aqui um exemplo, né? Tem um que eu coloquei um moderado de 35 ml por quilo do corpo e uma pessoa que tem 70 ml por quilo do corpo, né? Então vamos botar um exemplo, uma pessoa de 80 quilos. A pessoa que tem um VO2 de 35 ml tem aproximadamente 2,8 litros por minuto que passa no corpo, enquanto uma de 70 tem 5,6 litros. Então vocês perceberam que essa variável, mesmo que o esporte não for cardiorrespiratório, é essencial, porque o oxigênio ajuda na recuperação. E isso também a galera não consegue entender. Você precisa ter a capacidade respiratória para conseguir botar mais intensidade no seu estímulo neuromuscular. E o vice-versa também. Você precisa ter uma capacidade mínima neuromuscular para potencializar a sua evolução cardiorrespiratória. O que acontece muitas das pessoas? Se o esporte é mais cardiorrespiratório, evolui o máximo a cardiorrespiratória e o neuromuscular fica aqui embaixo, né? E isso trava a evolução, né? Quando na verdade deveriam subir de maneira proporcional, né? Então, só um exemplo: se 2,8 litros passa por minuto, enquanto o outro passa 5 ao longo da hora, 165 litros de um, enquanto o outro 320. E ao longo do dia, 3.765 litros, enquanto o outro 7.560. Então vocês perceberam a diferença absurda de oxigênio? Então o que o corpo consegue produzir, metabolizar, recuperar a musculatura com essa diferença de capacitação de oxigênio, né? É coisa para dedéu, gente. Então, mesmo que seu esporte não seja cardiorrespiratório, seja neuro, é essencial desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, porque no final você vai chegar numa diferença entre um indivíduo que tem 35 ml por quilo do corpo e outro que tem 70. No fim do dia, olha a diferença absurda que dá. São quase 3.000 litros de oxigênio a mais a pessoa que tem a capacidade cardiorrespiratória tem comparado a outra que não trabalhou a capacidade cardiorrespiratória. Então vocês perceberam que bizarra essa diferença? Mesmo não sendo de ênfase cardiorrespiratória e neuromuscular, é essencial desenvolver essa capacidade física, né? Muitas pessoas travam nesse desenvolvimento. Outros índices para calcular a capacidade respiratória são os limiares ventilatórios, né? Que são as nomenclaturas L1 e L2. Então eu dei um exemplo aqui, ó. L1, entre 120 a 180 batimentos. É a janela onde o nosso corpo aguenta ficar o máximo de tempo possível. E ela usa como energia a gordura, né? Então fica muito mais tempo nessa zona, que tem a duração, a vida toda você consegue ficar nessa linha de intensidade, né? Qual é o propósito? Empurrar o máximo possível esse 80 lá para a direita, para trocar o mais longe possível para essa via de energia. Então, tem pessoas que têm o L1 abaixo de 160, abaixo de 150, que aí é descondicionado. Aí, quando passa dessa linha tênue para o L2, você entra numa substrato energético de glicogênio e ATCP, que isso dura em torno de 10 a 20 segundos, ou seja, quebra. Então, qual é a ideia do treinamento físico? Empurrar os batimentos o mais longe possível para os batimentos máximos, né? Então, o que acontece com uma pessoa? Poxa, tem pessoa que tem o L1, que é uma pessoa descondicionada, já entre 130 batimentos. Então, o que acontece? Nos 130 batimentos, ela já quebra e já morre, já cansa, né? Já entra nessa zona de energia que dura até 15 a 20 segundos, aí ferra a prova. Vocês estão entendendo, galerinha? E depois, isso aqui é a capacidade física, né? Então já falei de tudo, né? Tem a capacidade de hidratação, nutrição, sono, descanso, capacidade técnica. E depois que vem essa capacidade física, se você não tiver uma base através dessas outras variáveis, não adianta, não tem choro nem vela, porque vai chegar aqui
defeituoso, não vai desenvolver. Então, muito cuidado nessa questão, tudo bem? Acabamos de falar a capacidade física, que é essencial para o desenvolvimento, mas a galera com ego, os amadores principalmente, né? Porque profissionais não tem um ego tão alto não, mas os amadores têm um ego incrível que só querem evoluir e progredir nessa capacidade. E não nessa. Poxa, aí fala, poxa Vinícius, como você ganhou treinando tão pouco e bababá. Gente, realmente eu treinei pouco da capacidade física. Mas isso aqui estava alinhado, isso aqui estava alinhado, isso aqui estava alinhado e a hidratação também estava alinhada, né? Às vezes a pessoa pode treinar o dobro, o triplo de mim, só que essas outras variáveis não estão alinhadas e aí o que acontece? Vem o pré-julgamento, né? O pré-conceito. Então vamos para o outro fator que é a capacidade mental, né? Não tenho tanto conhecimento com capacidade mental, então eu sugiro um coach motivacional para isso, né? Porque eu sou meio ruim, né? Para mim não tem um mecanismo de... ou vai ou racha, né? Então a minha capacidade mental não consigo ter tanto embasamento científico para explicar para performance, com certeza deve ter, mas não tem outra opção a não ser não arregar, tudo bem? Mas eu sei que na capacidade mental, uma das principais importâncias é trabalhar a concentração e foco, né? Por quê? Com a concentração e foco, a gente consegue concentrar na respiração, né? E a respiração, para quem não sabe, nosso pulmão, em média do ser humano, absorve de 5 a 5,6 litros em uma respirada, né? Então você pensa comigo, poxa, se eu não tenho concentração para respirar direito e não uso 100% da minha capacidade, já vai dar ruim, que é o nosso principal combustível, né, gente? Como é que é? Você vai dar meia respirada, vai esquecer de respirar e não vai consumir 1, 2, 3 litros, né? Tem um estudo feito com K4, que é um medidor de consumo de oxigênio, né? E 90% dos atletas que usaram o K4 fazendo a modalidade esportiva não utilizam nem 60% da capacidade total do pulmão, né? Então você já deixa de oxigenar o seu organismo aqui através de não ter a capacidade mental, né, no treinamento ou na performance ou na competição, com a concentração e foco de respirar. Então, K4, que mede o quanto a pessoa consegue captar cada respiração, 90% dos atletas não usaram nem 60% da capacidade funcional da sua respiração, né? Então, a galera, poxa, quebrei porque minha capacidade física precisava treinar mais. Não, na verdade você também nem concentrou direito na respiração e não trabalha a capacidade mental para ter essa respiração desenvolvida, né? Então você pode ter, sei lá, um limiar ventilatório altíssimo, 180, 190 batimentos, pode ter um VO2 máximo de 70 ml, mas se você não tiver a concentração e foco para captar de 5 a 5,5 litros por respiração do seu pulmão, do que adianta ter essas variáveis desenvolvidas, né? Porque a gente na adrenalina, na ansiedade, você esquece de concentrar na respiração, né? Sendo que é o nosso principal fonte de energia, né? De bioquímica. Então, recapitulando, já falei da hidratação, das nutrições, das reações dos nutrientes, do sono, descanso, regeneração, capacidade técnica. Aí depois vem a capacidade física, capacidade mental. E agora vamos para hormônios e bioquímica, né? Não vou falar muito disso aqui não. Por quê? Porque se você fizer correto todas as variáveis, né? Automaticamente os seus hormônios vão se desenvolver positivamente, né? Os nossos hormônios, eles são os maestros que regem o nosso organismo. Então, se você dar o resultado correto na base, você vai ter um resultado positivo nos hormônios, né?
Por exemplo, testosterona, se você tiver uma alimentação boa de reconstrução, se você tiver uma ingestão de lipídios, que eu falei que faz na reconstrução hormonal, você já vai ter automaticamente a evolução desses hormônios, né? Aqui na capacidade de força máxima, poxa, eu não preciso, sou maratonista, não preciso trabalhar força máxima, mas acima de 80% você desenvolve a testosterona. Então você percebeu que é tudo ligado, esse mecanismo aqui é muito louco, né? Você não precisa ficar treinando a 180 batimentos, né, o limiar 2, porque você vai aumentar o seu CPK, o seu índice de fadiga, e vai dar ruim. Se você comer um carboidrato simples na alimentação, você vai aumentar a sua insulina, que vai degradar, né, a massa muscular. O ferro, gente, se você não tiver uma boa alimentação, você vai ter uma ferro e a ferritina, que eles têm o principal papel de transportar e entregar oxigênio para a célula, né? Célula vira tecido, tecido muscular. Então pegue a visão. Então tudo isso, todos esses hormônios, meus hormônios estão alterados. Por que estão alterados? Não sei, não, sabe sim, porque influenciou todo esse mecanismo de ação e não chegou num denominador positivo aqui, galerinha, tudo bem? Então, ó, ferro, ele tem a principal capacidade de transportar oxigênio. Então, se o seu ferro está baixo, que são aqueles glóbulos vermelhos, então se o seu ferro está baixo, não adianta ter a capacidade física, porque já vai ter, sei lá, se o seu ferro está abaixo da metade, você já vai ter 50% de transporte de oxigênio. Então, você pode ter o melhor VO2, o melhor limiar aqui, que a casa vai cair, né? Por quê? Porque aqui no início a nutrição foi pecada. Então olha o mecanismo, que louco disso aqui, galerinha, para performance esportiva. Deixa eu até abrir aqui para ficar bonitão. Parece aquele bichinho mal do Homem-Aranha, né? Qual é o nome? Octopus, sei lá. Mas olha, quando isso aqui é tudo ligado, viu, cara? Se você mexer alguma coisa aqui, vai resultar aqui. Se você mexer alguma coisa aqui, vai resultar na capacidade física. Se você mexer alguma coisa, vai resultar aqui, aqui. É tudo conectado, galerinha. E, por exemplo, ó, sono. Se você não tiver um sono bom, não vai ter um IGF-1 e o GH, que são os hormônios de crescimento celular. Olha aí a musculatura, né? Principalmente os meus alunos de medicina, né? Não sei se tem algum aluno meu de medicina aí, mas a galera faz plantão, treina que nem um boi a capacidade física, mas aí sabe quando vai desenvolver? Nunca, né? Na verdade vai desenvolver porque está se movimentando, então só se movimentar que desenvolve. Mas na maneira mais saudável, aí eu não sei, aí a casa cai. Tudo bem? Então falamos um pouquinho de hormônios e bioquímica. Então vamos para o fator ergogênico, né? Que são os equipamentos, suplementos, placebo, fisioterapia e etc, né? E isso ajuda na performance esportiva, porque quem não quer ter um equipamento bom? Imagina, tem gente que não tem nada de capacidade física, aí você usa um equipamento bom, um placebo, um suplemento, e você se acha o máximo e você voa, né? Então é muito louco o esporte, né? Tem muitas pessoas, ou tem pessoas que têm a capacidade física muito boa, né? Aí você pega um equipamento ruim, aí já desiste antes da hora, né? Então é tudo cíclico, galerinha, né? Então, esse é o ciclo básico para performance esportiva. Esse é o mapa mental. Isso aqui é o básico do básico do básico, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores. Então, não significa que você não tem a valência física na sua prova, que você não deva trabalhar para evoluir o sistema como um todo, né? E isso é o maior erro. Então, dá para aprender que fator determinante não pode ser fator potencializador e etc, né? Então, é essencial trabalhar o organismo como um todo. Nosso organismo é um sistema, né? São interligados e um depende do outro. O que teima o ego é trabalhar de maneira separada. Impossível, né? Não vai dar certo. Tá legal, galerinha? Eu acho que esse é o ciclo básico para performance esportiva. Tendo dúvidas, só me contactar, que eu estarei à disposição para tirar dúvidas.
E para quem não sabe, o meu curso de nutrição e educação física básica para não profissionais está com vagas abertas. Caso tenha interesse, só me dá um toque. Então são conceitos e princípios básicos que a galera peca muito, que não consegue entender e que trava o desenvolvimento e a evolução através disso. Tudo bem? Galerinha, uma boa noite para vocês, uma boa semana, sem ser mimado, sem ter fitfobia e bora pra cima desse mundão aí. Beleza? Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Ih.